Que roteiro cruel pro Arsenal, hein? Depois da 30ª rodada da Premier League, um sonho que parecia tão próximo, 20 anos depois, foi se esvaindo em pó, rapidamente. E com falhas individuais, com resultados que estavam próximos de ser conquistados, 2-0 que se tornaram empates. Empate com lanterna. São tantos detalhes. E para finalizar, o que pode ser o início do fim, digamos assim, uma derrota por um vice-líder que estava te caçando esse tempo inteiro, por 4-1, que torna tudo ainda mais impactante. Cara, o Arsenal foi pouco a pouco ruindo. É até difícil de entender o porquê. Esse time vinha muito bem psicologicamente, mesmo tendo sido eliminado para o Sporting dentro de casa na Europa League. Nos 2 jogos em sequência, o Arsenal vence por 4-1. Voltando para a Premier, né? Nível de desempenho não precisa nem se citar. Um time que jogava um futebol ofensivo, com posse de bola, criativo, dominante em várias partidas. Odegaard muito bem, Gabriel Jesus bem, voltando bem no caso, o Saka muito bem, o Martinelli sendo destaque. E aí veio o jogo contra o Liverpool. 2-0 aberto e um empate que viria a ser o início dessa sequência de resultados negativos. Sendo que o Arsenal no jogo que estava vencendo por 2-0 tem um pênalti que o Saka desperdiça e poucos minutos depois vem o primeiro gol que viria a ser o início do empate do time adversário. São tantos detalhes em sequência, mas são resultados que mostram que a Premier League chegou no nível que se você quiser ser campeão, de maneira alguma você vai ter tantos tropeços assim em sequência principalmente. E na reta final, o que torna muito pior a situação toda. O Arsenal estava a 6 vitórias de ser campeão da Premier League, bem possivelmente. Isso incluindo, claro, se tivesse um resultado positivo ou mínimo empate contra o City no confronto direto. E ele se aproximou disso. No primeiro tropeço, ele abre o 2-0, cede o empate para o Liverpool. No segundo, ele abre o 2-0, cede o empate para o West Ham. No terceiro, ele empata com lanterna Southampton. Foi um cenário piorando e que impactou muito no psicológico desse time. A confiança que o Arsenal tinha no futebol, no esquema, no funcionamento da equipe, ela foi se degradando não só pelos tropeços, mas também pela ameaça do City na cola. Um City que nessas rodadas de tropeços só somou pontos. Dos 9 que disputou, 9 conquistados. O Arsenal que disputa 9 conquista 3. E 6 pontos nesse nível fazem uma diferença absurda. Se o Arsenal tivesse conquistado esses 6 pontos que deixou, hoje ele estaria 8 à frente do City. Mesmo com a derrota por 4-1 sofrida nesse meio de semana. Em 8 pontos, o City tem 2 jogos a menos. Mesmo que o City ganhasse as partidas dele, o Arsenal ainda dependeria só de si. Então, mesmo que tivesse sido goleado pro segundo colocado, bastava ter conseguido aqueles resultados factíveis, que estavam próximos, que por erros individuais escaparam, por uma desconexão, por um pouco de desligamento e de achar que o resultado estava garantido. Possivelmente o preço por ter um elenco tão jovem, que é surpreendente por ter conquistado uma temporada como essa, mesmo sendo tão jovem, por não ter experiência que, por exemplo, até mesmo o treinador deles não tem, de chegar numa fase dessa de temporada, de ter que manter o ritmo, de não sofrer com um resultado negativo, de não se deixar impactar. Porque do outro lado, o rival direto na competição era um City que está acostumado a fazer isso desde que o Guardiola chegou. O time que empilhou títulos, empilhou disputas. Quando não foi campeão, estava na briga entre os 3 primeiros. O Arsenal não tinha isso há alguns anos. O Arsenal não é campeão há 20 e possivelmente vai ficar mais tempo. É cruel com um time que mostrou tanto futebol, tanta qualidade, que esse título seja próximo de escapar. E para mim, os termos têm que ser tratados nesse tom de melancolia mesmo, porque o City, ele mostra que mesmo tendo 2 jogos a mais e a obrigação de vencer no mínimo um desses a mais para ultrapassar a diferença de pontos, ele não dá sinais de que vai deixar nenhum desses jogos escapar. Futebol é passivo de surpresas, assim como foi uma surpresa o Arsenal deixar tantos pontos escaparem em sequência. Mas o mental dessa equipe do City
é um estádio diferente, pela própria experiência que esse time tem. E nas mãos de quem tá, deixa ainda mais difícil a vida do Arsenal, que tem muito que torcer agora, não só por ele, agora pelo tropeço do adversário também. Aguardemos, veremos o que vai acontecer nessa reta final de Premier League. E comenta aí quem que você acha que vai ser o campeão, se não vai dar pro Arsenal. Agora acabou qualquer oportunidade dos Gunners conquistarem o título depois de tanto tempo. E se o City vai empilhar mais um título de Premier League, agora com o tom norueguês no elenco. Obrigado por assistir. Se você está chegando por aqui agora, se inscreve no canal, que ajuda demais. A nossa família está crescendo pouco a pouco e sempre tem espaço para mais um. Gostou do vídeo? Se inscreve e compartilha. Valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau.